Meu amigo, a maioria dos homens ignora a saúde do pênis, só que depois pode ser tarde demais. O que está acontecendo no seu corpo agora mesmo pode sabotar a sua performance na hora H sem você nem perceber. Então, neste vídeo inédito, você vai descobrir quais são os 4 gatilhos ocultos que enfraquecem a sua ereção. E também, é claro, como eliminar esses gatilhos para você ter uma relação mais intensa e proveitosa. Mas antes, para você que não me conhece, eu sou o Dr. Eduardo Miranda, um médico dos homens. Sou urologista formado pela USP. E o meu objetivo aqui com esse canal é te ajudar a conquistar a potência de uma verdadeira máquina de prazer, 100% confiante na hora H. Por isso, já deixa aqui o seu gostei agora mesmo e se inscreva no canal. Então, vamos pro vídeo. Primeiro, é muito importante que você entenda como funciona o mecanismo de ereção, que é um processo que pode ser dividido em 3 etapas. A primeira etapa é o que acontece no sistema nervoso central. No nosso cérebro existe um equilíbrio entre 2 sistemas. O sistema de luta ou fuga, que também é conhecido como o sistema simpático, que está relacionado à adrenalina e à ativação de mecanismos que vai favorecer o funcionamento muscular. Já o outro sistema, que é chamado de parasimpático, é o sistema do modo descanso e prazer, que vai contrabalancear a adrenalina, favorecendo o fluxo sexual. Então, na verdade, quando você tem uma imagem ou algum tipo de estímulo que é sexualmente estimulante, o seu modo de descanso e prazer vai ser ativado. A segunda etapa é a etapa do aumento do fluxo de sangue para o pênis. Então, esse estímulo nervoso ele vai se traduzir como uma dilatação das artérias e um relaxamento do músculo interno do pênis, que vai sendo preenchido completamente para que haja uma tumescência, para que o seu pênis fique cheio. E a terceira e última etapa é relacionada ao mecanismo de válvula. Quando esse pênis está cheio, ele vai comprimir as veias, vai impedir que o sangue chegue, que o sangue saia do pênis, na verdade, e aí sim ele vai ficar duro. Então, agora que você já entende todo o mecanismo dinâmico da ereção, vou falar sobre gatilhos que muitas vezes não são mencionados. O primeiro deles é a importância da sua bexiga e do seu intestino. É isso mesmo. Hoje em dia, muitos homens têm uma alimentação ruim, estão constipados, estão com a ampola muito cheia, a ampola retal muito cheia de fezes. Da mesma forma, a bexiga, quando ela está muito cheia, ela vai comprimindo as estruturas pélvicas, pode aumentar a resistência ao influxo de sangue durante a ereção. Daí a importância de você se manter sempre muito bem hidratado, comer uma alta quantidade de fibras para suas fezes ficarem mais pastosas, para o seu intestino funcionar melhor e ficar com a ampola sempre vazia. Outra coisa que pode ajudar a tirar esse bloqueio pélvico, digamos assim, é você esvaziar a bexiga antes do sexo, porque a pelve vai ficar mais liberada, os vasos vão ficar mais facilmente dilatados durante o estímulo sexual e a sua ereção vai ficar mais rígida. O segundo gatilho que eu queria trazer para vocês está relacionado a fatores emocionais. Então, homens que estão com problemas de relacionamento, homens que já desenvolveram até alguma patologia psiquiátrica, como é o caso da depressão e da ansiedade, que tem sempre uma hiperativação do sistema simpático, daquele sistema de luta ou fuga que eu falei. Isso vai fazer com que a adrenalina fique sempre em cena. Vai fazer com que o estímulo sexual fique bloqueado, que o fluxo de sangue não seja o mesmo, até porque a adrenalina é a substância anti-ereção mais potente do mundo. Se você colocar uma gotinha de adrenalina dentro do músculo do seu pênis, ele vai contrair imediatamente. Às vezes, quando está muito nervoso, você pode até observar que o seu pênis fica um pouco mais esbranquiçado, mais pálido, mais frio. Isso é uma consequência da contração exagerada desse músculo. E é claro que muitos desses pacientes acabam tomando medicamentos para controlar essa ansiedade e depressão, e esses medicamentos eles também podem bloquear o seu eixo sexual. Então, é o que eu digo, a gente tem que começar a trabalhar na raiz dos problemas. Se você tem fatores emocionais que estão atrapalhando a sua felicidade, o seu relacionamento, a sua alegria de viver, saiba que isso vai, direta ou indiretamente, atrapalhar nas suas ereções. O terceiro gatilho, que pode estar em última análise atrapalhando a sua ereção, é uma alimentação ruim. Aqui vale a máxima, que você é aquilo que você come. Então, se você tem uma dieta de má qualidade, pobre em nutrientes, rico em ultraprocessados, você vai acabar tendo uma diminuição, um déficit de substâncias vasodilatadoras que vão favorecer a ereção. Então aqui vale a ressalva que é importante você buscar alimentos que vão otimizar a produção de óxido nítrico no seu corpo. O óxido nítrico é a molécula mais importante responsável pela rigidez.
ela tem um efeito dilatador direto, que vai fortalecer a sua ereção. Inclusive, medicamentos para rigidez, como a tadalafila e a sildenafila, trabalham nas vias nitrégicas, que são vias que vão aumentar o efeito do óxido nítrico no seu corpo. Ou seja, eles não geram óxido nítrico, eles vão apenas melhorar o efeito que o seu óxido nítrico tem no seu corpo. Agora, a produção do óxido nítrico, ela vem da dieta. Ela vem a partir de aminoácidos que devem ser consumidos. Vou falar aqui um pouco então sobre alimentos e dietas que podem favorecer a produção de óxido nítrico no seu corpo. Começando com fontes de nitratos nos alimentos. Aqui vale a pena falar da beterraba, do aipim e do espinafre, que são fontes ricas em nitratos, e os nitratos eles vão ser convertidos no nosso corpo a precursores do que são o óxido nítrico. Então vale a pena você seguir nessa linha. É claro que existem suplementos que podem ser adicionados a uma dieta que muitas vezes é deficitária para te ajudar nesse sentido. Então 2 suplementos que podem te ajudar é a citrulina e a arginina. A arginina é inclusive a mais estudada, apesar de a citrulina muitas vezes ter uma maior biodisponibilidade no seu corpo para aumentar a produção. Então você tem que discutir aí com o seu médico qual seria o melhor caminho de suplementação para você, mas eu sempre digo, a suplementação, pessoal, ela é algo complementar. O básico mesmo, o forte mesmo, tem que vir da dieta. Você tem que estar consciente disso, buscar esses alimentos de forma diária. E aqui ficam 2 ressalvas. Primeiro, que o consumo regular de vitamina C evita a destruição excessiva do óxido nítrico. E a segunda ressalva é que você deve evitar o uso exagerado de enxaguantes bucais que são fortes, porque ao se preocupar demais com a higiene bucal, você pode matar as bactérias que são benéficas para o seu organismo. E muitas dessas bactérias, elas são responsáveis pela conversão dos nitratos da dieta em óxido nítrico. Então, vale essa ressalva para você. E o quarto e último gatilho que eu gostaria de trazer para vocês nesse vídeo é o excesso de pornografia que está dessensibilizando o seu cérebro. Então esse tipo de conteúdo ele foi desenhado para gerar fortes emoções e trazer um prazer imediato. Ele acaba mexendo em todo o ciclo da dopamina e pode inclusive causar uma dependência física. Muitas vezes ele acaba acostumando o seu cérebro a um tipo de estímulo que é super fisiológico, que é acima do normal. Daí quando você vai para a relação, você acaba não funcionando tão bem. Eu vou inclusive agora propor para vocês fazerem um teste na casa de vocês para saber se você já está com o cérebro ficando dessensibilizado ou não. Então compare o dia, uma ereção sua assistindo a um vídeo e uma ereção sua com alto estímulo erótico, sem vídeo, apenas com a imaginação. Se houver uma diferença muito grande, pode ser que você já esteja em risco dos efeitos negativos da pornografia. Então o que eu quero sugerir é que você corte completamente esse hábito da sua vida. Tente trabalhar a autoerotização, focar em relacionamentos reais, na hora H de verdade, com mulher de verdade, para você evitar esses efeitos negativos no seu corpo. Não estou falando aqui para você fazer retenção seminal. Porque você pode pensar, pô doutor, mas eu não tenho um relacionamento. Você está falando para eu não consumir vídeos adultos, então eu vou ficar em abstinência completa. Não, pessoal. A masturbação em si, ela é uma prática saudável. Ela é um tipo de uma modalidade de atividade sexual que ajuda a manter o sujeito ativo, ajuda a desenvolver as fantasias, mantém o fluxo de sangue saudável e constante para o seu pênis. O problema são os vídeos adultos. Na verdade, existe uma linha de pensamento, alguns autores vão defender aí que a retenção seminal tem alguns benefícios para foco, concentração, trabalho, enfim. Mas não existe nenhuma evidência científica mostrando que a retenção, você passar longos períodos sem ejacular, vai trazer benefícios concretos para você. Na verdade, não. É o contrário. Quem tem uma ejaculação regular tem benefícios comprovados em estilo de saúde de vida, bem-estar, felicidade. Alguns estudos que homens que fazem mais sexo e que ejaculam mais ao longo do tempo têm uma maior saúde cardiovascular. E alguns estudos também com metodologia meio duvidosa dizendo que ejacular mais pode inclusive prevenir o câncer de próstata. Não é essa a questão, não é para fazer retenção seminal obrigatoriamente por fins de saúde. É se manter saudável e ter cuidado com o consumo excessivo de vídeos que podem estar ali, dessensibilizando o seu cérebro e fazendo com que você perca o prazer pelo que é real. Gostou desse vídeo? Então agora que você já entendeu como funciona a sua ereção e os gatilhos que podem prejudicá-la, é hora de dar o próximo passo. Você precisa conhecer os 3 fatores do homem-máquina de prazer, que é o corpo ativo, o pau supremo e a mente blindada. Ao aprender a alinhar esses 3 fatores, você automaticamente já está tomando todas as ações necessárias
para que esses e outros gatilhos negativos sejam evitados. Por isso, participe você também do desafio Máquina de Prazer na Hora H, que é o meu treinamento online, com exercícios práticos diários, que em poucos minutos por dia, diretamente da sua casa, vão fazer toda a diferença. E lembrando que é um método 100% natural. Para participar é bem simples, basta clicar no link que está aqui fixado no primeiro comentário e eu já te espero lá.